Cumprimento a todos com gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de estar lendo uma passagem aos Romanos, no capítulo 8, que diz assim: a nova vida debaixo da graça segundo o Espírito de santificação e adoção. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para estar outra vez em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu acho a palavra de Deus muito clara, muito mesmo. Aqui está falando da nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santificação e adoção. Aí, se nós observar direitinho, está bem explicadinho, dizendo assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí, né, a gente fica só com esse pedacinho aí. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Tem umas tradução aí, umas bíblias novas que eles estão traduzindo, que já tiraram a metade desse versículo. Só fala assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí aquele restinho ali, aquele pedacinho ali, tiraram, entendeu? Não é para tirar, tem que deixar, porque está bem explicado que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então,
a palavra do Senhor, ela não deixa a desejar. Ela mostra o caminho, ela mostra como nós devemos se portar, né? Que não anda segundo a carne, não tem condenação nenhuma para os que andam em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne. Nós estamos no corpo de carne. E Paulo falou assim, nossa, quando eu quero fazer o bem, o mal jaz à porta. Nossa, quando eu quero fazer o bem, eu vejo que tem uma outra lei dentro de mim que guerreia, que combate comigo. O espírito quer fazer uma coisa, a carne quer fazer outra. Nossa, tem um mal nos meus membros. É um mal que está lutando contra o meu espírito, que guerreia, que usa, né? Então aí vai o quê? A graça de Deus em nosso coração para nós mortificar a nossa carne, porque os membros guerreiam, inclinando para as coisas da carne, né? Então, nenhuma condenação há para os que andam em Cristo Jesus. E pode ter condenação para os que andam em Cristo Jesus. Pode ter condenação para as pessoas que andam em Cristo Jesus. Para nós, né? Que a gente tem que se incluir também. Não é para os outros, é para todos nós. Se nós andarmos em Cristo Jesus e nós viver segundo a carne, aí tem sim condenação, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Aí o que aconteceu? Deus enviou seu Filho em semelhança de carne, igual nós, né? Em semelhança do pecado, para condenar o pecado na carne. Então, graças a Deus, que Deus enviou seu Filho para nos libertar desse mal que combate, né? Porque o inimigo, ele usa a nossa carne para guerrear contra o espírito, né? Se nós pecarmos na carne, aí então quer dizer que o inimigo ganhou a vitória, ganhou a batalha, quer dizer. Então, é por isso que a gente vê que a gente vai compreendendo a palavra de Deus. Porque assim, o inimigo, ele vai usar, por exemplo, se a gente deixar, claro, se a gente estiver vivo na carne, a carne viva, o inimigo vai usar nossas mãos para a gente roubar, a gente fazer maldade, a gente agredir, contender, né? Através dos braços, das mãos, pés, que apressa para o mal, né? Olhos altivos, coração enganoso, ouvidos, né? Ouvidos que ouvem, inclina para as maldições, para ouvir coisas horríveis, né? Cria comichão nos ouvidos, né? Então o inimigo vai usar os nossos membros, que a gente deixa ele usar, para pecarmos. Aí traz a condenação para nós, né? Então a gente vê que Deus é tão misericordioso que deu essa porta de escape para nós. Enviou seu Filho em semelhança de homem, de carne, para combater a nossa carne. Olha que escape, né? Então o Senhor Jesus, ele sabe muito bem o que é ser tentado na carne. Porque ele veio, ele sabe como que é as coisas. Ele veio ver de perto, ele veio sentir na pele o que nós sentimos, né? E ele viu. Então, Deus enviou seu Filho à semelhança da carne para condenar o pecado na carne, né? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Então agora eu posso combater o pecado,
porque Jesus está em mim. Jesus está em nós. Hoje nós podemos relutar contra o pecado. Hoje nós podemos mortificar nossa carne. Hoje nós temos força para combater contra a nossa carne, nossa própria carne. Olha só. Sabe que nós temos domínio sobre até a fome, a sede. Nós podemos ficar de jejum, nós podemos mortificar nossa carne. Nós temos força para isso, por causa do Espírito Santo que habita dentro de nós. Se nós temos força de dominar a nossa carne, nós temos força também para resistir às paixões carnais. Hoje, glórias a Deus, nós não somos mais meninos inconstantes. Não é verdade? Hoje nós temos Cristo na nossa vida, né? Hoje nós podemos falar não para o pecado. O que a gente não conseguia fazer antes, hoje a gente consegue, né? Hoje a gente pode examinar o nosso coração e falar assim, ó, trevas, aqui você não vem. Mágoas, aqui você não vai ficar. Porque hoje nós temos domínio sobre a nossa carne. O inimigo tem as estratégias dele, né? Ele fala assim, eu vou convidar tal fulana para almoçar na minha casa. Aí você está cheio do Espírito Santo. Você tem o Espírito de Deus. Aí o Espírito de Deus vai falar assim para você. Vai mostrar tudo. Vai mostrar todos os planos do inimigo para você. Ele vai falar assim, ó. A armadilha é assim, assim, assim. Cuidado. Você pode até ir. Né? Você pode até ir. Mas vigia. Vigia nessa parte. Você vai. Quando chega lá, né? A pessoa vai armando para você, vai armando, né? Mas só que não é a pessoa, é o inimigo que fez a estratégia do almoço, entendeu? Vai falando de um, vai falando do outro, vai jogando aqui, vai jogando ali. Quando vê, se você não tiver na graça do Senhor, você fica todo enlaçado. Você fica toda comprometida com Satanás. Entendeu? Então, é necessário nós vigiarmos mesmo, porque o inimigo brama ao nosso derredor, procurando nos tragar, procurando apagar a luz, né, que o Senhor iluminou na nossa vida. Então, se nós inclinar para as coisas da carne, nós vamos morrer. Porque aqui no verso 6 fala, a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. Se a gente ficar só se inclinando para as coisas da carne, do mundo, a gente vai morrer espiritualmente. Porque tem muitos fracos e muitos doentes. Tem muitos fracos e doentes porque estão se inclinando para as coisas da carne, né? Eu não gosto de fulano, eu não gosto do fulano. É porque, não, sabe, é só murmuração, porque está na carne. Não consegue perdoar, porque está na carne. Só fica lembrando de coisas que passou, por quê? Porque está na carne. Não consegue amar, porque está na carne. Ameaça, por quê? Porque está na carne. Entendeu? Então, como que a gente tem que fazer? A gente tem que se inclinar para as coisas do Espírito. Uma pessoa que ela é assídua nos cultos, é muito difícil ela viver na carne. Uma pessoa que ela aproveita os períodos de oração na igreja, ela não vive na carne.
Porque se ela ora na igreja, ela ora em casa. Se ela ora em casa, ela ora na igreja. Se ela ora em casa e na igreja, ela ora em qualquer outro lugar, ela vive em espírito. Então não tem como viver na carne, né? É um combate, é uma guerra, é uma lei, a lei da carne, né? Eu acho muito interessante esse versículo aqui, ó, no verso 7, que diz assim, ó, porquanto a inclinação da carne é a inclinação, eu sempre falo isso, a inclinação, não está falando viver na carne, só de você inclinar para a carne, você se torna inimigo de Deus. É inimizade contra Deus. Você já pensou? Você já pensou a pessoa ser inimiga de Deus? Não, imagina, Deus é amor, eu amo Deus. Deus é meu amigo e está na carne. Então, se eu estou vivendo na carne, eu tenho inimizade com Deus. Não adianta nós querer falar que não está, porque isso aí é uma coisa entre nós e Deus. Então, se está falando que eu estou sendo inimiga de Deus, e a palavra é a verdade, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser, porque não dá. Deus não compactua com obras carnais, com inimizade carnal, coisas da carne. Não dá, para Deus não dá. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas é só adorar. Quando eu for adorar, eu adoro em espírito, mas agora eu vou viver na minha carne. Então, a pessoa que ela é inclinada para as coisas da carne, o plano dela, por exemplo, hoje é quarta, ela já está planejando o finalzinho de semana, está entendendo? O finalzinho de semana da pessoa que vive na carne, que inclina para as coisas da carne, é comida, bebida e algo mais. É isso, está entendendo? A inclinação, mas isso aí é para as pessoas que estão no mundo. Não é para as pessoas que estão no mundo. Agora está escrito lá no texto aqui que nós acabamos de ler, no capítulo 8, portanto, os que estão em Cristo Jesus, né, não há condenação. Então, não está falando das pessoas lá do mundo que não conhecem Jesus, que está lá nas trevas, está falando de nós, né? Nós falamos que estamos em Cristo Jesus, não falamos? Né? Mas se eu estou em Cristo Jesus e ando na carne, a condenação, a inimizade para com Deus. Então é difícil servir a Deus, não é verdade? Não, é difícil sim, porque se eu gosto do pecado, então é difícil servir a Deus. Se eu gosto de inclinar minha vida para a carne, com certeza é muito difícil servir a Deus. Mas quando eu consigo mortificar a minha carne com suas concupiscências e paixões, é um prazer servir a Deus, né? Então quer dizer que nós não podemos ter a nossa vida, o nosso lazer, nosso descanso, em primeiro lugar, o reino de Deus. Aqueles que amam a Deus, que amam Cristo Jesus, o pensamento dele o meu final de semana, eu quero consagrar a Deus. O meu final de semana, eu quero estar no ensaio. O meu final de semana, eu quero estar na casa de Deus. O meu final de semana, eu posso até sair, eu posso até viajar, mas o meu Deus em primeiro lugar, entendeu? Nós não somos obrigados a pecar. Nós não somos obrigados a carregar dentro de nós fardos pesados, porque o nosso fardo Jesus leva, se a gente quiser. A gente pode pegar o dele que é leve e entregar o nosso pesadão, não é verdade? Ser livre, ser feliz, congregar. Não é porque está viajando que não pode congregar. Tem muitas igrejas, tem muitos lugares.
Pode dobrar o joelho onde você está, pode cantar onde você está, pode ouvir hinos onde você está, pode carregar uma Bíblia para ler a palavra. Nada impede de nós servir ao Senhor. Nós não somos mais escravos, da qual o inimigo colocava uma corrente no nosso pescoço e levava nós para onde ele queria que a gente fosse. Hoje somos libertos das garras do pecado. No verso 9: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, irmãos. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Jesus. Eu falo que a palavra de Deus não tem meio termo. Eu falo, eu digo, eu acho que eu estou dizendo toda manhã que a palavra de Deus é tão taxativa, a palavra de Deus é tão direta, não tem nada de indireta, né? É diretíssima. Esse que não tem o Espírito de Deus não é dele. Irmã, nossa, olha, irmã, tem que ir devagar, porque todos nós somos filhos de Deus. Oh, meu Pai. Irmãos, ultimamente Deus não está passando a mãozinha não, irmãos. Na verdade, nunca passou, né? A gente que não observava a palavra direito. Mas ela sempre esteve aqui, né? Lembra esses dias, para quem ouve a palavra do dia, que eu falo, que João falou, que Deus coloca o machado à raiz da árvore? Então, e olha aqui, né? A árvore que não dá fruta, ele corta. Não é verdade? Toda manhã o Senhor fala isso. Olha aqui, esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito? Meu Deus do céu. Jesus amado, vamos correr pedir o Espírito Santo, meus amados. Vamos pedir o Espírito Santo. Mas a gente tem que ser bem claro para Deus. Senhor, me dá do teu Espírito Santo. Senhor, derrama em mim o teu Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo a gente não consegue mortificar a carne, não. De jeito nenhum. Sem o Espírito Santo, a gente fica vazio de Deus, mas cheio de coisa ruim, cheio de chacais. Então, para nós mortificar a nossa carne, a gente precisa do Espírito de Deus. A gente precisa buscar o Espírito Santo. As pessoas que trabalham, elas ficam muito assim, né? Ai, oh meu Deus, está tão difícil eu buscar Deus, ir para a igreja, né? Mas fique em espírito. Sai para a rua, conversando com o Senhor. Ai, que gostoso que é caminhar conversando com Jesus, né? Ai, uma benção. É muito bom, né? Senhor, eu quero o teu Espírito Santo. Senhor, eu estou tão inclinado para as coisas da internet. O que eu faço? Me ajuda. Me enche do Senhor, papai. Me ajuda, Senhor. Porque é incrível, né? Olha as estratégias do inimigo. Hoje a pessoa anda na rua, não consegue falar com Jesus. Ela vai responder no zap, né? Vai no ônibus, ela não consegue meditar na palavra do Senhor. Tem que responder mensagens e mensagens e mensagens. Ela vai dormir, ela não consegue orar. Tem que responder mensagens e mensagens e mensagens, né? Então, é um perigo. O inimigo está laçando as pessoas devagarinho. Igual aquelas cobras sicuri lá. Igual aquelas cobras. Ela vem de mansinho, de mansinho. Quando vê, ela enrolou a pessoa inteirinha. Não é verdade? Então, a gente tem que orar. Ah, mas eu oro todo dia. Eu oro pela minha mãe, eu oro para meu pai, eu oro para Deus me dar comida. Eu oro para Deus fazer isso e isso. Mas a gente tem que orar por nós, irmãos. A gente tem que pedir muito por nós.
Está entendendo? Senão as pessoas é abençoada e você não. As pessoas é curada e você não. Então a gente tem que pedir o Espírito Santo para nós primeiro. Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Ô Senhor, me ajuda a mortificar minha carne, porque eu não quero ser inimiga de Deus, papai. Aí o Senhor Jesus, ele se incumbe disso, né? Ele está vendo que a gente quer o Espírito Santo. E ele dá com abundância o Espírito Santo e não lança no rosto da gente quando ele dá. Mas a gente nunca pode perder o Espírito Santo, porque a gente pode perder. A gente pode fazer o quê? A gente vai pecando e o Espírito Santo vai indo embora. A gente vai acumulando sujeira e o Espírito Santo vai indo embora. Aí quando a gente vê, a gente está triste, amargurado. Por quê? Porque está faltando o Espírito Santo, né? Deixa eu ver aqui, ó. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corações, os vossos corpos, pelo seu Espírito que habita em vós. Tá vendo? Então, se o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em nós, meu Deus, olha que coisa grande ele vai fazer, né? Ele também vivificará o nosso corpo abatido. Meu Deus, pelo Espírito Santo, um Deus forte, um Deus verdadeiro habitando dentro da gente. Oh, meu Deus, que coisa mais linda, né? Eu fico imaginando, se não fosse o Espírito Santo de Deus dentro do meu coração, meu Deus, há muito eu já teria perecido, né? Quantas coisas horríveis a gente passou na vida, quantos momentos dolorosos, tristes. Aí o Espírito Santo de Deus nos consola, sara nossas feridas, guarda nossos sentimentos para nós não ficar chorando por aí, né? Glória a Deus. E nos dá vitória, né? Então, se nós mortificar nossa carne, nós vamos viver. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Hoje nós somos filhos de Deus, porque Deus nos adotou. Hoje nós chamamos Deus de papai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tá vendo? Hoje nós temos aquela convicção que nós somos filhos de Deus. Porque antes nós não éramos? Não, antes nós éramos criaturas, né? Hoje nós somos filhos. E se nós somos filhos, nós também somos herdeiros de Deus. Olha que coisa, irmãos. Nós vamos herdar o reino de Deus. Olha, com Jesus. Jesus, nosso cordeiro, nós somos cordeiros juntos com Jesus. Toda a herança de Jesus é nossa também. Nós não vamos herdar um pedacinho de terra no céu, nós vamos herdar todo o céu. Nós não vamos herdar um pedacinho da rua de ouro, nós vamos herdar todas as ruas de ouro. Nós vamos estar com Cristo eternamente. Então vale a pena nós mortificar a nossa carne, porque a nossa carne traz vergonha para nós se nós deixar. Não é verdade? Quantas abominações a gente cometeu no passado, prostituição, adultério, tanta coisa ruim, porque nós estávamos destituídos do caminho santo. Oh, meu Deus, hoje não. Hoje nós somos lavados, redimidos no sangue de Cristo, para nós andar em novidade de vida, com o Espírito de Deus, o Espírito de vida e paz, que quer morar dentro do teu coração e quer reinar dentro dos nossos corações, mostrando para nós algo mais excelente. Assim, fica essa palavra para nós meditarmos. Vamos estar com Cristo todo momento. Amém? Deus abençoe a todos. Jejue, ora e vamos vigiar para nós não cairmos em tentação. Amém? Deus abençoe a todos os ouvintes da palavra do dia. Deus abençoe sua casa, seu trabalho, seus familiares, a sua igreja. Amém?
Fique em paz com Cristo.